escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tem a supremacia. Expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele antes de tudo e a todos sustenta
Olá, irmãos. Chegamos para mais um domingo, mais uma escola dominical virtual. Hoje nós vamos começar o capítulo 18 do Evangelho de João. Estamos entrando em uma nova etapa da história relatada neste Evangelho. Então, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Depois eu vou ler o trecho de hoje e depois a gente conversa então sobre esse texto. Há muitas coisas importantes para a gente falar sobre ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de estudar aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, Pai, sobre o ministério, sobre a obra de Jesus aqui na Terra. E nós te pedimos, Pai, que essa palavra de hoje, que esse trecho de hoje, seja uma bênção na vida de cada uma das pessoas que vai ouvir, Pai, que vai assistir. Que a Tua Palavra entre nesses lares, nos nossos lares, Pai, e faça a diferença, transforme as nossas vidas e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ler o capítulo 18, do verso 1 ao verso 12. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha comigo. Iniciando o versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta à bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Amém? Esse é o trecho sobre o qual nós vamos falar hoje. Eu gostaria de chamar a atenção inicialmente porque uma coisa muito importante que nós precisamos atentar é que nós estamos entrando numa nova etapa do Evangelho de João. Isso é muito fácil de perceber, né? Nos últimos capítulos, desde o 13 até o 17, João usou uma lente de aumento e gasta todos esses capítulos relatando o que aconteceu ali do final de tarde até o anoitecer de um dia apenas, né? A quinta-feira, na semana da Páscoa, o final da tarde dessa quinta-feira. E agora ele caminha alguns minutos para frente para tratar do que aconteceu logo na sequência. Então, depois de dizer essas coisas, aquela conversa toda que Jesus teve com os discípulos e que nós temos tratado nas últimas aulas, após ele dizer essas palavras, ele sai do cenáculo, que é o ambiente onde eles estavam reunidos, e caminha para esse bosque de oliveiras, como diz ali no versículo 1. Então, nós estamos entrando numa outra etapa. Acho que isso é muito importante da gente prestar atenção no Evangelho de João. Ele gasta muito tempo do seu Evangelho relatando coisas que aconteceram em um período muito pequeno de tempo. Isso tem a ver com o objetivo dele, né? Como nós vamos perceber, a partir de agora, basicamente todos os relatos que o Evangelho de João traz também estão presentes nos outros evangelhos, naqueles evangelhos que nós chamamos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas há ênfases diferentes,
há informações que não estão presentes naqueles outros evangelhos anteriores e que só aparecem em João. Há muitas coisas que estão nos outros evangelhos e que não aparecem no evangelho de João, inclusive nessa história que nós relatamos aqui hoje, porque João tem um outro objetivo, diferente dos outros evangelhos, dos que a gente chama sinóticos. Então, algumas coisas são diferentes. O que eu acho importante é que, apesar de os trechos paralelos nos outros evangelhos trazerem detalhes bem interessantes, importantes, que são omitidos por João, é fundamental que nesse estudo nós estejamos atentos ao que João traz, mesmo que ele não traga todas aquelas informações, tá? Por que João trouxe estas informações específicas? Por que ele contou desse jeito? É isso que nós vamos tentar enfatizar no estudo de hoje, no estudo da semana que vem, nos próximos estudos, tá? Todos nós já conhecemos bem essa história que nós lemos agora. É uma história bastante conhecida, todo esse relato a partir agora do capítulo 18, né, até a crucificação, ressurreição e a ascensão de Jesus é muito conhecida, mas é fundamental que a gente preste atenção aos detalhes que esse relato de João traz, tá? Mesmo que ele não traga todas aquelas informações que estão nos outros evangelhos. Eu coloco aqui as outras passagens, né, que são esses trechos paralelos que a gente chama. Então, que são os relatos em Mateus, Marcos e Lucas dessa mesma passagem. Se ficamos em dúvida, se gostaríamos de relembrar essa história, se não lembramos todos os detalhes, então acesse esses textos, né? Vá na sua Bíblia e leia esses textos também, que servem para complementar a compreensão do que a gente está lendo aqui, tá? Então, só um comentário importante, que nós vamos prestar muita atenção aos detalhes e à forma como João relata aqui, tá bom? Então, vamos começar alguns comentários aí sobre esse texto. Eu volto a falar sobre essa questão do tempo, né? Então, o Evangelho de João, até o capítulo 13, vinha relatando, até ali, na verdade um pouco antes, né? No capítulo 10, 11, vem relatando os passos de Jesus em seu ministério e a subida, principalmente, até a cidade de Jerusalém. Subida porque fica no alto de uma montanha, né? É mais alto do que o restante do país. Então, vem trazendo esse relato. É muito provável mesmo que o Evangelho de João se atenha especialmente ao último período mesmo do ministério, né? Dá poucos detalhes sobre o início, que estão mais relatados nos outros evangelhos, e se atém muito a esses últimos momentos. Então, ali desde do capítulo, vamos ali no capítulo 11, quando há a ressurreição de Lázaro, logo na sequência já se fala de uma conspiração para matar Jesus. Nós chamamos a atenção quando estudamos esse capítulo. Ele está em Betânia. Betânia é muito próximo de Jerusalém, e ele vai indo, logo na sequência, capítulo 12, versículo 12, começa a entrada triunfal de Jesus. Isso já é a última semana de vida de Jesus. Tá? Então, no capítulo 12 ainda. Tá? Há poucos capítulos dedicados a um período muito anterior. Então, aí, no capítulo 13, nós já estamos na última noite, então na quinta-feira, da tarde, final de tarde. Lembrando que, para os judeus, o dia acaba no pôr do sol. Então, se já escureceu, já é o próximo dia. Então, na verdade, nós já estamos na sexta-feira, né? É a noite de quinta para sexta, tá? E aí, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 e 17 estão falando sobre esse jantar, a ceia ali, tá? E nós estamos na semana da Páscoa. Quando Jesus faz aquela oração que encerra esse momento no cenáculo, a noite de quinta-feira, se estende para esse jardim, para esse bosque, tá? Algumas informações, né? Quando se fala em o Vale do Cedron, na verdade é a região ao redor do rio Cedron, tá? Que é um rio que fica na cidade de Jerusalém. E há um bosque de oliveiras ali. Se você vai ao relato de Mateus, por exemplo, lá em Mateus dá o detalhe que esse jardim se chama Getsemane ou Getsemane, né? Que é um jardim
que fica no Monte das Oliveiras, né? Então a gente sabe até a localidade dentro da cidade de Jerusalém ali. Então, são algumas coisas só para a gente entender que estão acontecendo logo na sequência, né? E na verdade a maior parte do livro de João, ele dedica mais tempo a relatar algo que deve ter acontecido em cerca de 24 horas, né? Da tarde de quinta-feira até a tarde de sexta-feira, que é quando Jesus morre. Nós estamos no meio desse trajeto, tá? Então, algumas coisas importantes, alguns eixos importantes aí desse trecho que a gente leu, são três eixos que eu gostaria de chamar a atenção aqui. O primeiro é que fica muito evidente nessa fala de João, nessa descrição de João do que aconteceu, de que Jesus sabe exatamente o que acontecerá, né? Jesus encerrou com aquela oração no capítulo 17 o seu ministério particular com os discípulos. Antes, lá quando Jesus faz essa entrada triunfal em Jerusalém, ali aqueles últimos dias, Jesus já está encerrando o seu ministério público. Das multidões, das curas, das pregações para as multidões e tal. Jesus vai encerrando isso, entra no cenáculo na quinta-feira, faz o encerramento do seu ministério com os discípulos, com aqueles mais próximos, né? Com aqueles homens mais próximos. E Jesus faz isso, e essa oração do capítulo 17 demonstra que ele sabe que é o último momento, né? E ele vai para um lugar onde ele sabe que Judas o encontraria, né? Então, a gente pode chamar atenção ali no versículo 2, né? Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, alguns capítulos anteriores, nas nossas aulas a gente chamou atenção para isso, que Jesus sobe para Jerusalém, Jesus vai a Jerusalém, mesmo com os discípulos chamando a atenção dele, poxa, você vai para lá, vão te matar e tal. Jesus sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe a hora exata em que ele vai ser preso, a hora exata em que ele vai morrer. Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo. Então, ele vai agora para esse jardim da mesma maneira como ele veio para Jerusalém. Ele sabe que ali é o momento, que é ali que vão acontecer as coisas. Ele sabe que indo para ali é o primeiro lugar onde Judas vai procurá-lo. Porque sabe que é um lugar que eles frequentam, que Jesus e os seus discípulos frequentam. Lendo os outros evangelhos, a gente sabe que Jesus vai ali para orar, né? Que ele fazia isso outras vezes, indo ali para orar. Tá? No verso 4, essa informação fica explícita, né? Está dito lá. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Então, Jesus não está sendo... ele não está sendo surpreendido pela ação de Judas, ele não está sendo surpreendido por aquela traição, ou, né, por aquele momento ele achou que estava protegido, talvez, naquele jardim, que ele estava escondido ali naquele jardim. Mas Judas o encontrou. Não, Jesus sabe exatamente o que vai acontecer e por isso ele foi àquele lugar. Né? Então, no verso 11, a resposta que ele dá para Pedro, mais uma vez, deixa evidente essa questão. Né? Quando Simão Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus diz a ele, guarde a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então, se nós lembramos do relato dos outros evangelhos ali, mais uma vez, né, os relatos dos outros evangelhos, que falam sobre o que Jesus fez nesse jardim antes da hora de Judas chegar, nós vamos lembrar que Jesus estava orando, que Jesus estava num momento de muita angústia, muita agonia, e inclusive ele diz para Deus, se possível, passa de mim este cálice. E agora, olha a resposta que ele dá para Pedro. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então, não é possível afastar de mim esse cálice, então eu vou bebê-lo. Né? Jesus assume corajosamente. Então, há uma coragem explícita, e é isso que João está enfatizando. A coragem de Jesus ao enfrentar essa situação. E essa situação não é só que ele sabe porque ele é Deus. Isso é verdade. Mas essa situação toda pela qual ele vai passar,
além de ter sido determinada na eternidade pelo Pai, definida, né, que vai ser em Jesus, que isso vai acontecer, ela também foi profetizada muitos séculos antes. Então, há dois trechos, e aqui são exemplos, porque na verdade existem outros trechos, né? Mas há duas passagens do Antigo Testamento que vão dar detalhes de como vai acontecer o momento da crucificação, o sacrifício de Jesus, e uma delas provavelmente foi escrita cerca de 1000 anos antes, né? Que é o Salmo 22, né? Ali versículo 1, versículo 18. Leia o Salmo 22. É um salmo muito interessante, é do tempo de Davi, então provavelmente cerca de 1000 anos antes de Cristo, e dá detalhes do que vai acontecer nessa noite, nesse dia, nesse próximo dia, que é sexta-feira, do sacrifício de Jesus. Um outro trecho, foi escrito um pouco depois, mas também muitos séculos antes, né, de Jesus, dessa noite que nós estamos estudando, é a passagem de Isaías 52 e 53, que são as profecias do servo sofredor, como a gente conhece, né? Então também ali muitos versículos que falam detalhes de como Jesus será morto, né? Então que foram profetizadas muito antes. Jesus conhece, é claro, porque ele é Deus, ele sabe do plano, mas ele também conhece, e todos os discípulos conheciam, e na medida que as coisas vão acontecendo, com certeza eles vão identificando a relação com esses textos, que são essas profecias que todo judeu conhecia, né? E sempre estavam relacionados, eles sabiam, estavam relacionados ao Messias, mas não entendiam como ia acontecer. E aqui, justamente, os seus olhos vão se abrindo, né, para perceber a relação com esses textos. Mas Jesus o tempo inteiro sabe, assume corajosamente esse caminho até a cruz, né? Assume esse caminho que está colocado para ele ali do sacrifício. Uma segunda ênfase que João dá, e que isso é muito interessante porque é muito diferente dos outros evangelhos, é um relato que nos traz à mente o imenso poder de Jesus. Jesus não faz exatamente, João não descreve aqui propriamente um milagre da parte de Jesus. A gente sabe pelos outros evangelhos que Jesus cura Malco, na hora ali em que Pedro corta a orelha dele. Mas João não relata isso. João não relata nenhum milagre propriamente nesse momento. Mas todo esse relato nos fala do imenso poder de Jesus. E dá algumas pistas muito interessantes ali. Por exemplo, no versículo 6, a gente leu ali, né? Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Como assim? Isso só é contado aqui, não é contado nos outros evangelhos. Mas olha o poder que um homem tem sobre a sua audiência, sobre as pessoas que estão ali. As pessoas se assustam de uma maneira que caem para trás, né? Esse poder não é o poder de um milagre exatamente, mas é de Jesus, com a sua fala, manifestar quem ele é, né? E dar testemunho daquilo, de quem ele é, daquilo que ele é. E com certeza, essa postura de Jesus gerou um profundo medo sobre essas pessoas. E provavelmente já gerava antes, porque a gente percebe a desproporção do que está acontecendo, né? Olha só no versículo 3 ali. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo. A gente não tem como saber, porque são inferências com base no que a gente conhece sobre os romanos, mas um destacamento de soldados pode significar algo em torno de 600 soldados. Tá? Isso é uma parcela do exército, é um nome técnico para uma parte do exército, que ficava na cidade, especialmente em Jerusalém ali, durante esse período da Páscoa, porque era um período que, para os romanos, eles consideravam um período muito perigoso. A cidade estava extremamente cheia, todos aqueles sentimentos nacionalistas, de independência e tal, que eram característicos do povo judeu nesse período, com uma cidade tão cheia, a cidade se tornaria um perigo mesmo. E nós estamos justamente no meio dessa festa, né? Então, há muitos soldados na cidade, tanto que pode ter sido uma quantidade enorme de homens que foi entregue a Judas para ir buscar Jesus. Agora, qual é
a necessidade, pensando hoje, né, a gente conhecendo a história, de que um pequeno exército vai buscar um homem e seus 11 colegas dentro de um jardim em Jerusalém no meio da noite, né? É porque com certeza havia um receio do próprio Jesus, por se reconhecer que era um homem diferente, poderoso, que já manifestou seu poder de diversas formas públicas, né? As pessoas conheciam esses relatos, o que havia acontecido, e também por entender, como a gente já viu em outras passagens do Evangelho de João, que havia uma possibilidade de que a multidão se revoltasse ao ver Jesus sendo preso. Então, por isso foi à noite, por isso foi quando ele estava naquele jardim mais isolado, por isso levaram tantos soldados, para tentar minimizar a chance de um levante popular, de uma revolta naquele momento em que Jesus fosse preso. Tá? Então, com certeza havia um receio da multidão, mas também do próprio homem, né, que eles estavam indo prender. Tanto que mesmo sem haver multidão nenhuma, não houve grandes reações, porque Pedro cortou ali a orelha de Malco, mas o próprio Jesus o repreendeu e curou Malco, e mesmo assim, olha o que está lá no versículo 12. Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo, prenderam Jesus e o amarraram. Para que amarrar? Né? A menos que você tenha receio, a menos que você considere aquele um criminoso perigoso, uma pessoa perigosa, você não faria isso. Mas há esse receio. E João enfatiza isso. Com todo o seu relato, ele enfatiza que Jesus, mesmo sem fazer milagre nenhum, pelo menos no relato dele, com a sua própria presença, a sua própria fala, demonstra o seu poder e gera essa reação entre aqueles homens que estão indo prendê-lo. Né? Também ali, mesmo no versículo 3, né? No final do versículo 3, quando fala que eles chegaram ao bosque das oliveiras com tochas, lanternas e armas. Então, chega um exército mesmo, parece assim uma comitiva, parece não, é uma comitiva que tem o direito de usar a força para prender aquele homem perigoso. Né? Mas Jesus não é preso propriamente. A gente não pode dizer que essa comitiva toda poderosa, com o direito de usar a força e tal, chega e prende Jesus. Na verdade, o que a gente está vendo no relato de João é meio que o contrário. Na verdade, Jesus se entrega aos soldados. Além de não haver reação nenhuma, Jesus se apresenta para os soldados. E não só nesse momento. João está enfatizando isso. Jesus vai voluntariamente a Jerusalém. Jesus vai voluntariamente a esse jardim, onde ele sabia que Judas o encontraria. Ele se apresenta ali no verso 4, no verso 8. Sou eu. Eu sou esse que vocês estão procurando. Fiquem à vontade. Né? E, inclusive, impedindo a reação dos apóstolos, quando impede a reação de Pedro ali e guarda sua espada. Em toda essa cena, que parece muito caótica mesmo, todo mundo muito tenso, né? Jesus é um oásis de serenidade, como diz o pastor Hernandes no seu comentário. Jesus está tranquilo, porque Jesus sabe exatamente o que vai acontecer, como está ali no versículo 4. Jesus está no controle sobre todas as coisas, nada é surpreendente para ele. Né? É ele quem está no controle de tudo. Tá? A terceira ênfase que o texto traz, o terceiro eixo que João está enfatizando ali, é a divindade de Jesus Cristo, e não a sua humanidade. E isso não quer dizer que Jesus é só Deus e não é humano, mas é que o objetivo do Evangelho de João, e a gente não pode perder isso de vista, é que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino. Tá? Esse é o objetivo de João. Então é isso que ele enfatiza. Mateus tem uma outra necessidade, tem uma outra prioridade. Então ele vai enfatizar a humanidade de Jesus como um judeu. Ele vai enfatizar questões que ligam Jesus às profecias do Antigo Testamento. Lucas é um grego e é um médico, tem um outro olhar, e ele vai enfatizar o sofrimento físico de Jesus, por exemplo, Jesus sua sangue, quando está ali na agonia orando. Então, cada um dos evangelistas nos traz um aspecto desse momento.
Eles não estão isolando, dizendo que é só uma coisa ou só outra, mas com base no seu objetivo, eles dão ênfases diferentes. João está enfatizando a divindade de Jesus. Não, nesse texto aqui, Jesus não passa pela oração, pela agonia, né, pelo afaste de mim esse cálice, pelo seu suor de sangue. Nesse texto isso não está relatado. Mas o que está relatado aqui é justamente essa posição de superioridade de Jesus sobre todas as outras pessoas que estão naquele lugar. Tanto os discípulos, os apóstolos, que Jesus diz, guarde essa espada, fique aí de vocês, não precisam intervir nada, porque não tem nada fora do controle, quanto sobre aqueles soldados, aquelas pessoas enviadas junto com Judas. Jesus é superior. Jesus é Deus. Né? E isso é o que João está enfatizando. Apesar de ter acontecido aquela agonia, na verdade, ao mesmo tempo em que acontece aquela agonia, quando Jesus passa por aquilo, ele caminha convicto para fazer aquilo que o Pai determinou, né? Para cumprir o plano do Pai. Inclusive, ele dá uma ordem aos soldados, né? Deixe esses outros ir embora. Ele manda nos soldados. Diz só, esses aqui vocês não vão levar, esses 11 aqui. É para me levar. Pode me amarrar, fazer o que for, mas esses aqui vocês não vão levar. Então Jesus dá uma ordem, né? Como uma conclusão dessa primeira parte, na verdade, dessa primeira passagem que fala dessa última parte do livro, né? Em nenhum momento, e isso nós vamos continuar vendo no caminhar desse evangelho, em nenhum momento Jesus foi surpreendido, ou as coisas saíram do seu controle. Não houve um improviso. Sabe? Quando a gente vê o relato lá de Lucas, né, sobre a agonia, nós nunca podemos pensar que Jesus estava ali, ele estava em dúvida, e daí, na hora que ele estava ali conversando com Deus, chegaram os homens, então Satanás foi mais rápido do que ele. Nada disso. Nada disso. Tudo o que está acontecendo está debaixo do controle de Jesus. Tudo o que está acontecendo naquele momento. Então ele sabe exatamente a hora que Judas e os soldados vão chegar. E nesse momento ele informa, lá no Evangelho de Lucas, né, ele fala para os seus discípulos, acordem porque chegou a hora. Né? Aqui, quando Judas chega e quando os soldados chegam, ele está aqui. Quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno? Sou eu. Fiquem à vontade. Só que esses aqui vocês não levam. Mas fiquem à vontade. A ênfase de João é sempre nessa lógica de que Jesus é superior. Jesus está no controle de todas as coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com alguns comentários que nós ouvimos hoje em dia, né? No sentido assim, Jesus é um mártir. Não. Jesus não é um mártir. Mártir é aquela pessoa que morre por uma causa. Jesus não morre por uma causa. O primeiro mártir foi Estevão. Estevão morreu porque estava pregando o evangelho. Sim, esse é o mártir, e todos os outros discípulos, né? Os apóstolos foram mártires, muitos dos primeiros discípulos no início, e muitos discípulos até hoje, né? Muitas pessoas até hoje que creem em Jesus morrem por Jesus. Agora, Jesus não está nessa situação. O plano era justamente que ele viesse. A morte é parte do plano, né? É parte do processo que era necessário. Então, nós podemos usar algumas palavras para falar sobre o que Jesus era nesse momento. Né? O pastor J. Carson usa 3 expressões. Uma é que Jesus é um sacrifício. O que era o sacrifício no Antigo Testamento? Era a substituição. Né? Era um cordeiro, um animal qualquer, era um cordeiro, no caso, que era levado ao fogo, né? Morto, queimado, oferecido no meu lugar, no lugar do pecador. Então, Jesus é esse sacrifício. Mas, além dele ser um sacrifício, ele é um sacrifício voluntário. O cordeiro não escolhia ser um sacrifício. Ele era escolhido pelo pecador. Jesus não. Jesus é um sacrifício voluntário. Ele, lá na eternidade,
antes da criação do mundo, quando Deus determinou o seu plano e indicou Jesus, disse, ó, o Filho vai cumprir essa parte. Jesus se voluntaria. Jesus se coloca assim, eu vou fazer. E ele é voluntário e ele é obediente, porque ele se coloca e ele obedece o plano do Pai. Então, sacrifício no sentido dele ser uma substituição pelo meu pecado, pelo pecado de todos os crentes. Voluntário, Jesus se oferece, foi para isso que ele se encarnou. Então, nada saiu do controle. Jesus não veio à Terra para ensinar o amor e por um acaso ele foi morto. Não. Jesus veio à Terra para ser morto na cruz, no meu lugar, naquele dia específico, naquela sexta-feira, daquele ano especificamente, naquela forma. Foi para isso que ele veio. Ele é voluntário, ele se colocou para fazer justamente isso. Tá? E ele é obediente. Deus Pai o enviou, e mesmo diante da agonia e da tentação, que com certeza ele sofreu, não só naquele primeiro momento. Jesus era humano, então ele sofria a tentação, mas ele não cedia à tentação. Né? Ele poderia ter desistido, mas não, ele é obediente até o fim, até a morte. Né? Há alguns textos, especialmente no livro de Romanos, que vão falar sobre isso. Eu vou colocar aqui os textos, vocês dão uma olhada, Romanos 5, Romanos 8. Tá? E eu gostaria de encerrar apenas com uma citação que nos mostra a posição que João está dizendo que Jesus tinha nesse momento, que Jesus assumiu nesse momento. Né? Quando as lideranças judaicas acharam que estavam vencendo finalmente aquele herege e agitador, Jesus de Nazaré, eles nada mais estavam fazendo do que cumprir o seu papel no plano eterno e soberano de Deus. É isso que está acontecendo agora. Nós estamos entrando na conclusão do plano eterno e soberano de Deus. Nós vamos estudar isso a partir de agora, mas o que nós precisamos saber e não esquecer é que esse plano foi por amor a mim e a você, pecadores que estávamos distantes de Deus, mas Ele, antes da fundação do mundo, planejou e proporcionou a solução para esse problema. Amém? Nos dar glória a Deus por isso. Uma ótima semana a todos. Nos vemos no próximo fim de semana.